Olá, boa noite, eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje eu tô aqui mais uma quinta-feira, semana, 43ª semana do ano de 2024, para nós continuarmos a leitura e as reflexões do livro de Provérbios. Hoje nós continuamos o capítulo 21 do livro de Provérbios, discorrendo pelos versículos 16 a 20. O nome do nosso vídeo hoje é O Preço do Pecado é a Morte. E eu convido você a continuar mais a leitura desses 5 versos com algumas reflexões para buscar saber assim o que o Senhor tem para nós na sua palavra, para abrir as nossas mentes, o nosso entendimento e nos abrir os nossos olhos sobre o que realmente e verdadeiramente é importante, deve ser priorizado na nossa vida aqui na Terra. Então, livro de Provérbios, capítulo 21, versos 16 a 20, a palavra do Senhor diz assim no verso 16: O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. No livro de 2 Pedro tem um verso de referência paralela que está lá no capítulo 2, nos versos 20 a 22, que diz: Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro da lama. E a reflexão que a gente pode ter nesse verso é que o rebelde, que é aquele que se desvia do caminho da verdade, da palavra da verdade, que se desvia da sabedoria e da vontade de Deus, muitas vezes até rejeita, ele repousa, como diz o verso, junto aos mortos, porque ele acaba ficando, a sua consequência sendo junto com os que estão perdidos, os que gastaram tudo o que podiam em si mesmos, concentrados em si mesmos, em seus próprios deleites, em seus próprios egoísmos, como se a vida fosse apenas sobre si mesmo. Então, é a palavra de Deus dizendo pra gente mais uma vez que só existem 2 caminhos, porque a palavra, a escritura sagrada, ela discorre exatamente sobre isso. Só existem 2 opções de 2 caminhos, ou do bem ou do mal, ou do entendimento ou da loucura do pecado. O rebelde, ele quer se desviar e ele quer rejeitar, e ele rejeita, e ele se desvia da vontade do Senhor, e quando ele faz isso, ele só apressa a hora que ele vai perder a capacidade de se mover, de reagir e de ser independente e ainda de ter a sua vida, porque é exatamente como eu disse, esse é o preço do pecado, é a imobilização da morte. A palavra de Deus diz pra gente em Romanos capítulo 6, verso 23, que é exatamente isso, e o título desse vídeo, porque o salário do pecado é a morte, mas o que o Senhor tem para oferecer, como diz no verso, é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 17 diz assim: necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. No livro de 1 João, capítulo 2, verso 15, fala pra gente, dá esse alerta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra de Deus também fala pra gente, aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, aquilo que preenche o nosso coração, aí esse é a nossa prioridade, este é o nosso Deus. E é exatamente sobre isso esse verso, É exatamente sobre a importância de compreender que o justo, aquele que é justificado no Senhor e justificado pela palavra do Senhor, ele procura sempre viver conforme a palavra do Senhor, conforme a verdade, de modo honesto, e mais do que isso, ele encontra na palavra do Senhor, na vontade do Senhor e nesse modo de vida, alegria e suficiência. Só nisso, mas o que ama as coisas que são prazerosas, o que tem prazer exagerado, a sua prioridade ter prazer e ser alegre, ser feliz, lança, em vez de alcançar essa suficiência, alcança a pobreza. Porque, uma vez mais, se alimentar de si mesmo não vai trazer suficiência nem preenchimento.
ao contrário, vai trazer um vazio, porque o que ama as coisas que são deste mundo, como a palavra fala, né? O que ama os prazeres dessa terra, busca o que é efêmero, na verdade, ama aquilo que é passageiro. Amar coisas e prazeres é completamente inconsistente com o amor do Senhor, porque o amor de Deus, ele não é sobre coisas e nem sobre pessoas, ele é sobre a verdade e sobre a justiça e sobre o próximo e sobre os valores que vêm dos céus, né? E é o único que pode tornar alguém, por exemplo, verdadeiramente rico e verdadeiramente saciado e verdadeiramente suprido, né? Ele é suficiente. O verso 18 diz ainda que o resgate do justo é o ímpio e o do reto o iníquo. No verso 11, no capítulo 11, na verdade, do livro de Provérbios, no seu verso 8, diz que o justo, ele é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versos 3 e 4, diz ainda que porque eu sou, diz a palavra do Senhor no livro de Isaías, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. E a reflexão que a gente pode ter nesse verso é exatamente de preço a ser pago. Veja, existem alguns sofrimentos, algumas dificuldades que aquele que é justificado, aquele que crê no Senhor Jesus, ele vai enfrentar como um fruto do compromisso dele com Deus. Coisas que ele vai abrir mão, coisas que ele vai ter que enfrentar, que vai ter que suportar, porque ele crê no Senhor Jesus, né? E esses, vamos dizer, né, sofrimentos, essas adversidades, essas dificuldades, elas jamais poderão ser vistas no caminhar com Cristo como um castigo, como uma penalidade. Ao contrário, é um privilégio, porque é o preço a ser pago para que a gente tenha um retorno dessa intimidade de relacionamento com o Senhor, que é a oportunidade que existe no Evangelho, que é a oportunidade de vida, de ter um relacionamento com Jesus. Então, essa reflexão e mais uma outra, a gente também pode ter que ninguém precisa ou tem que retribuir mal com mal. E a palavra até aconselha que nós não façamos, né? Mas o que crê no Senhor precisa fazer, tem que fazer e faz muitas vezes diariamente é confiar todas as nossas causas, dificuldades, sofrimentos, atribulações que nós passamos ao Senhor em oração. Porque ele vai retribuir cada coisa, cada um, segundo as suas obras. E isso não é um eu acho, isso é uma promessa que existe na Bíblia e isso é testemunho, porque é infalível. O Senhor, ele sempre atribui e retribui a cada um conforme exatamente as suas obras. No verso 19 diz ainda: melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios, no seu capítulo 21, verso 9, fala pra gente que nós vimos, inclusive, há umas semanas atrás, né? Que é melhor morar num canto do telhado do que ter uma companheira, como companheira, uma casa ampla até, uma mulher que é briguenta, uma mulher que é rixosa, uma mulher que é iracunda, né? E uma das reflexões que a gente pode ter nesse versículo é justamente que o casamento, como um verso de aconselhamento para a vida particular, para a vida íntima, né, para o seio da família, que é a primeira igreja, né, que o casamento ele é e foi instruído para ser uma fonte de união, né, de uma célula de união e uma fonte de felicidade, mas muitas vezes ele pode se converter num cenário assim meio cinzento, de muitas dificuldades e de muitas angústias. Então a reflexão que traz pra gente é que muitas vezes, dependendo da situação e nessas situações, melhor é que nem se case. Melhor então é viver sozinho, sem se casar, porque é melhor viver assim, por exemplo, se nem contrair matrimônio do que viver aquele dito da nossa sociedade, né? Antes só do que mal acompanhado. E também a questão de ser praticamente, às vezes, insuportável você conviver com alguém que é briguento, que é rinchoso, que tudo leva a situação de uma forma difícil. É muito difícil você ter uma convivência com alguém assim, muito difícil ainda uma família prosperar dessa forma, né? Seja em relacionamento, seja em fé, ou seja ainda até
como materialmente, porque não há paz no lar assim. É uma variante esse versículo do versículo 21:9, porque em vez do canto do terraço, como a gente tinha, né, em 21:9, a gente tem um deserto, uma terra desolada, né, como um refúgio, como se o homem que estivesse nessa situação, ele fosse tão perseguido que ele precisasse fugir ao invés de estar com a mulher, que é briguenta e irada. Então é um verso para a gente compreender que não só como nós sofremos às vezes esse tipo de situação, não somos nós os briguentos, mas muitas vezes também para nós monitorarmos, porque nós podemos ser aqueles que tornam insuportável, difícil a convivência. Então é mais um verso de alerta. E o último verso da noite é o verso 20, que diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Falta de controle, né? Mateus capítulo 25, versos 3-4 fala que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Estavam ali, se planejaram, estavam ali com a sua estratégia pronta, né? Com a sua prudência. Então, esses versos, eles trazem pra gente justamente essa reflexão de sensatez, de prudência, né, de estratégia, de planejamento, porque o sábio, por exemplo, ele não gasta tudo aquilo que ele tem nas mãos, ele é prevenido, ele faz uma parcela de reserva, e aí por isso que ele tem, por exemplo, riqueza de comida, fartura na mesa dele, né? O que é o oposto dele, que é o esbanjador, sempre vai ter os seus bolsos vazios, porque tudo aquilo que ele tem, ele dispensa, né? E o estômago muitas vezes mais vazio ainda. Então não é um verso que vai estimular as pessoas a serem mais retraídas e não utilizarem as boas coisas que elas possuem. Não é sobre isso. Também não é sobre o oposto, de estimular o acúmulo de riquezas para que tenha sempre um plano de reserva e que esse plano de reserva seja sempre maior, ou nem ainda fingir humildade, fingir ser menos do que aquilo. Mas é a reflexão de que muitas vezes os sábios, eles possuem mais do que eles parecem ter, porque o importante não é parecer, o importante é viver com aquilo que é necessário, né, e ter o que realmente importa em estoque, para que as necessidades suas, de suas famílias e de quem está ao redor sejam supridas, e utilizar tudo aquilo que eles possuem com prudência, né? O tolo devorador, ele sempre vai gastar com extravagâncias aquilo que ele deveria guardar para algum uso futuro, por exemplo. Como uma lição pessoal, aprendi com o Senhor há uns anos atrás, né, que tudo, absolutamente tudo que é material, nós temos ao nosso dispor como um recurso, e cada um desses recursos, ele tem um fim a que se destina. Ainda que a gente tenha N recursos nas nossas mãos e que nós ainda não saibamos qual é o destino dele, o nosso trabalho não é crescer em nós mesmos e dispensar esses recursos, ao contrário, é gerir, porque se nós gerirmos mal e gastarmos mal os recursos que nos são dados, sejam eles de qual natureza for, né? No momento da necessidade, no momento que aquele recurso for necessário, a gente não vai ter ele em mãos, a gente não vai conseguir dispor deles para realizar o que for necessário. E muitas vezes, essa situação quando chega, ela é uma situação às vezes de muita dificuldade, que acarreta às vezes em humilhação e até em vergonha. Então, por isso a prudência e por isso o zelo é tão necessário, para que a gente tenha sempre a percepção e o entendimento, como por exemplo em Gênesis, que aquilo que o Senhor outorgou lá atrás para Adão, né? Essa atribuição de gerir todas as coisas, cuidar de todas as coisas, essa atribuição de administrar todas as coisas, ela não foi suspensa quando Adão pecou e saiu do jardim do Éden. Não, ela continua sobre os homens a responsabilidade de gerir tudo aquilo que está em suas mãos, de bem cuidar, bem zelar, não foi suspensa, ainda pertence ao homem e por isso pertence a todos nós a responsabilidade de bem cuidar de tudo aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Essas são as considerações dos versos dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e se o Senhor permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui fazendo mais leituras, considerações e reflexões sobre o livro de Provérbios. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia e que Deus te abençoe.